Então, pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Então, como ficou combinado na aula passada, que a gente ia gravar uma aula sobre geometria, sobre o que vocês viram, só para uma questão de resumo, tal, vocês têm um material também para estudarem. A gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre geometria, para fazer um resumo e aprofundar mais os conhecimentos. Falando da geometria do átomo, a geometria do átomo ela depende da disposição espacial que esses átomos têm. E outra coisa, ela depende da repulsão dos pares de elétrons entre as ligações e os pares livres. Então, deixa eu colocar aqui o marca-texto. Outra observação, a outra questão é que toda molécula formada por dois pares de átomos é sempre linear. Vamos entender isso. Entender um pouquinho da geometria molecular é entender que a geometria molecular é a forma que cada molécula se arranja no espaço. É a forma tridimensional que a ligação química e os elétrons que não estão fazendo ligação, ele está no espaço tridimensional. Ela pode ser angular, ela pode ser linear, ela pode ser piramidal, trigonal, tetraédrica. Ela pode ter outras geometrias, mas nós falamos até aqui essas 5 geometrias, tá bom? Então, para a gente entender a geometria, essa geometria, que é a geometria linear, ela tem algumas características específicas de geometria linear. Para ser uma geometria linear, primeiro, ela tem que ser uma molécula diatômica. O que significa isso, Vivi, ser diatômica? São moléculas formadas por dois átomos, sendo eles iguais ou sendo ele diferente. Tem que ter dois átomos. Aqui no caso do cloreto de hidrogênio, eu tenho o hidrogênio e o cloro. Aqui no caso do nitrogênio, eu tenho dois átomos de nitrogênio ligados entre si. Outra coisa importante que a gente tem que ver, que nesses átomos aqui ele tem uma nuvem eletrônica para a molécula linear. O átomo central, aqui não tem átomo central. Lembrem que a ligação simples e a dupla conta com uma nuvem eletrônica, tá? Como assim que não tem átomo central? Porque são dois átomos. Aqui não tem átomo central. Para ter átomo central, tem que ter mais ou menos 3 moléculas, tá? Aqui, do nitrogênio, o nitrogênio vai fazer quantas ligações? O nitrogênio, ele tem quantos elétrons na camada de valência? Ele tem 5. Ele é da família 5A, o nitrogênio. Olhando a tabela periódica, ele tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. E outra molécula de nitrogênio, eu estou fazendo aqui a distribuição de Lewis. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele faz 3 ligações, aqui nesse caso. 1, 2, 3. Ele é ligado por 3 ligações, chama ligação tripla, que a gente chama. Então, nesse caso, o nitrogênio é ligação tripla e ligação dupla conta com uma nuvem eletrônica, por isso que ele tem uma nuvem eletrônica. Como ele não tem átomo central, não tem elétron disponível, não tem elétron que não está fazendo ligação. Todos esses elétrons aqui estão fazendo ligação, a ligação tripla. Aqui no caso do cloro, o cloro tem uma nuvem eletrônica, a nuvem eletrônica é essa nuvem de elétron que está fazendo ligação. Essa nuvem eletrônica, ela pode fazer ligação química ou ela pode os elétrons ficar disponíveis. E também conta como nuvem eletrônica. E no caso, outro exemplo é o oxigênio, o O2. Tem uma nuvem eletrônica. Então, podemos concluir também que substâncias simples também tem as substâncias simples que são formadas por dois átomos iguais, também formam geometria linear. Por exemplo, aqui é uma substância simples,
o nitrogênio, que são 2 átomos iguais, o cloro, o oxigênio. Aqui já é uma substância composta. Por quê, Vivi? Porque são 2 átomos diferentes. Então, a geometria linear ela tem essa característica. Ela tem uma nuvem eletrônica, não tem átomo central, e assim por diante. E são para moléculas diatômicas. Outro tipo de geometria, nós temos a geometria angular e linear. Tem uma característica dessa geometria, olha, perceba. Ela vem do tipo de molécula AX2. O A significa o átomo central, que nesse caso aqui, ó, o átomo central é o oxigênio, né? O oxigênio faz o átomo central na molécula de água. E o X2 é os 2 átomos de hidrogênio. Eles que são os X2. Então, por que vai ter a fórmula angular? Para ter a fórmula angular, ela precisa de umas características próprias. O átomo central, para ser angular, ele possui um ou mais pares de elétrons disponíveis. Significa dizer que esses são os elétrons disponíveis, ó, percebe? Que esses elétrons não fazem ligação química, eles estão lá, não está participando da ligação química. Quem está fazendo ligação química são esses elétrons aqui, ó. Esses elétrons fazem ligação química. Quantas nuvens eletrônicas, falando em nuvem eletrônica, outra característica da angular, ela tem 4 nuvens eletrônicas, olha. 1, 2, 3, 4. Sendo que são 2 das ligações, 2 das ligações químicas e 2 dos pares de elétron isolado ou que não está fazendo ligação. A gente chama de pares de elétrons livres, pares de elétrons disponíveis, pares de elétrons isolados. Tudo isso são sinônimos para falar desses caras aqui, ó, que não está fazendo parte da ligação. Ele está aí só completando o octeto do oxigênio. Aqui no caso da molécula linear, também tem outra característica. Ela é uma molécula AX2, significa que ela tem um átomo central e tem 2 outros átomos ao redor do átomo central. Só que uma característica importante é que o átomo central não tem pares de elétron disponível, ou pares de elétron livre, ou pares de elétron isolado. Ele é sem pares de elétron isolado. Por quê? Porque o carbono ele completou o seu octeto, então ele já está com 8 elétrons e não sobrou pares de elétron. Olha essa figura aqui. Eu tenho a fórmula do CO2, eu tenho 2 nuvens eletrônicas. É importante também falar que aqui são 2 nuvens eletrônicas. Ó, uma nuvem, porque a dupla ligação conta com uma nuvem eletrônica, 2. Então, temos 2 nuvens eletrônicas aqui e forma a geometria do CO2 linear. E outra, o ângulo aqui, ó, é importante, é uma característica da geometria linear que forma um ângulo de 180 graus. Outra característica importante que vocês têm que observar. E aqui no caso da água, é angular, que forma um ângulo aproximadamente de 104 graus. É aproximadamente, então eu não posso dizer que é exato. Aqui eu já posso dizer que é exato, que ela forma um ângulo de 180 graus. Por que fórmula também a geometria angular? Perceba que a interação entre esses 2 pares de elétrons faz com que a molécula de água tenha uma conformação linear, faz com que o ângulo, esses átomos de hidrogênio, eles fiquem mais para baixo, fazendo essa geometria angular da molécula, ok? Outras moléculas do tipo AX3. A molécula do tipo AX3, ela pode ser piramidal ou trigonal. Quando é que eu sei que é uma molécula piramidal? Quando o átomo central possui par de elétron disponível, que é esse cara bem aqui, ó. Par de elétron disponível, par de elétron isolado. Ele tem um par de elétron isolado. Essa aqui é a amônia, ó. Na piramidal, ele vai ter que ter 4 nuvens eletrônicas. 1, 2, 3, 4. O par de elétron disponível conta como nuvens eletrônicas.
4 nuvens eletrônicas, sendo que uma é de pares de elétrons isolados. Outra característica, aí que forma a geometria piramidal. Tendo um par de elétrons disponível, três ligações químicas, aqui, ó, 3 ligações químicas e um par de elétrons disponível, eu vou ter uma molécula piramidal. Aqui na trigonal plana, a gente tem uma seguinte característica dessa molécula. Essa molécula, ela tem 4 átomos, 3 nuvens eletrônicas, olha, ela tem, e 100 elétrons disponíveis no átomo central. Percebe que a gente sempre tem que olhar para o átomo central, que é ele que vai organizando essa estrutura dos demais átomos que estão ao seu redor. Então, olhando para o átomo central, que nesse caso é o boro, ele não tem pares de elétrons disponíveis, então ele tem 3 nuvens eletrônicas, essas 3 nuvens eletrônicas são as ligações químicas. Então, quando eu tenho uma molécula dessas características, eu tenho uma geometria trigonal plana. A tetraédrica, tenho outra característica do tipo de moléculas AX4, que significa eu tenho átomo central e 4 átomos ligados a esse átomo central. Aqui é a fórmula do metano, e aqui eu botei a fórmula também do CCl4, para dar outro exemplo. Percebe que eu tenho 4 moléculas de H ligado ao carbono. E outra característica dessa molécula é que eu não tenho pares de elétron isolado, pares de elétron disponível, livre nesse átomo central. Eu tenho 4 nuvens eletrônicas, olha, 1, 2, 3, 4. Essas 4 nuvens eletrônicas, mas quando eu tenho uma molécula com 4 nuvens eletrônicas e sem elétron disponível, eu digo que essa molécula é tetraédrica. Olha, o cloreto, o CCl4 aqui, ó. Eu tenho 4 átomos ligados ao átomo central e sem elétron disponível, então essa molécula forma uma geometria tetraédrica. Olha, quando eu tenho também assim, para vocês também analisar esse quadro, quando eu tenho 4 nuvens eletrônicas, para ser tetraédrica, ela não tem que ter nenhum par de elétron disponível isolado. São sinônimos, tá? Pares de elétron disponível, pares de elétron isolado são sinônimos. Se eu não tiver nenhum par de elétron isolado, estou falando de pares de elétron isolado, eu tenho uma geometria tetraédrica. Eu tenho 4 nuvens eletrônicas. Significa dizer que eu tenho 4 átomos de alguma coisa ligado ao átomo central. Outra, quando eu tenho 4 nuvens eletrônicas, mas eu tenho um par de elétron disponível, ó, eu tenho 3 átomos ligados ao átomo central, só que eu tenho um parzinho de elétron aqui, ó, disponível, fazendo isso aqui, ó. Então, eu tenho uma geometria piramidal para um par de elétrons isolado, que é no caso da amônia. Já quando eu tenho 2 pares de elétron isolado, tenho 4 nuvens eletrônicas, mas eu tenho 2 pares de elétron isolado, olha, significa dizer que eu tenho 2 pares de elétron, um par e outro par aqui ao redor do átomo central, está isolado, então ele não está fazendo ligação, mas ele está ali. Então, eu tenho uma geometria angular. E como é que eu sei isso aqui, Vivi? Quando você faz a estrutura de Lewis, percebe que fica 2 pares de elétron isolado, que meu átomo central está fazendo ligação com 2 átomos. Isso aqui é uma geometria angular. Tá bom? Isso aqui é para vocês perceberem que se eu tenho 4 nuvens eletrônicas, mas eu tenho as características tetraédrica, piramidal e angular. Isso aqui é para moléculas diferentes, tá? Quando eu tenho 0 pares isolado, 1 par isolado e 2 pares isolados. Agora, isso ali a gente falou de geometria. Então, a gente deu um resumo lá de geometria, agora falar um pouquinho da polaridade. Para eu falar da polaridade,
A gente vai analisar sobre o momento, através do vetor do momento de polo resultante, tá? Quando eu tenho um dipolo resultante, ou ele for nulo, quando eu tenho um dipolo resultante nulo, essa molécula será apolar. No caso contrário, será apolar. A gente já vê. Ó, o exemplo aqui é do CO2. O CO2, ó, o CO2, por que a seta está indo para o lado do oxigênio? Para quem não entende, a pontinha da seta, ela vai sempre para o lado do elemento mais eletronegativo. Então, o início da seta sai do elemento menos eletronegativo, vai até o elemento mais eletronegativo. Então, como aqui são dois elementos, tem um átomo central, esse átomo central tem dois elementos iguais, no caso é o oxigênio, então o vetor resultante dessas forças é nula, porque elas vão se anular. Uma vai puxar com a mesma força, com a mesma intensidade, então essas forças, só que em direção ao sentido oposto. Nesse sentido oposto, então vai se anular. Então, essa molécula vai ser apolar, porque eu tenho um momento dipolar igual a zero. Por quê? Porque eu tenho nas pontas um elemento com mesma diferença de eletronegatividade, então ele vai puxar com a mesma intensidade essas forças. E essa força se anula. Ok? Agora, para eu analisar uma molécula de água. A molécula de água, ela sai do a flecha sai do elemento menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Nesse caso aqui é só oxigênio. Então, vai gerar uma resultante. Então, esses vetores se somam e geram uma resultante. Então, esse momento dipolar é diferente de zero. Quando isso acontece, a gente diz que a molécula é polar. Mas em relação a essa molécula é simples. Mas quando a gente fala de moléculas maiores, a gente analisa outras características que o Gildo falou na aula, a simetria, a questão da quantidade de átomo que está ligada a essa molécula, a questão dos heteroátomos, quantidade de heteroátomos está nessa molécula. Então, a gente tem que ver outras características, mas para moléculas simples é isso. Se a resultante das forças for diferente de zero, é uma molécula polar. Mas se o restante das forças for igual a zero, é uma molécula apolar, tá ok? Em polaridade, também aqui, em relação à polaridade, a geometria também influencia na polaridade. Quando a gente, olhando aqui, ó, a geometria angular aqui conclui que uma geometria angular gera uma molécula polar. Voltando aqui, ó, uma geometria linear gera uma molécula apolar, porque a geometria linear, os momentos da linear. Toda a geometria linear, não. Alguns casos, porque, por exemplo, essa geometria linear, gera uma molécula apolar, mas, por exemplo, o HCl, ele tem uma geometria linear, só que ele é uma molécula apolar. Olhando aqui em relação... A gente tem que olhar os casos. Toda a geometria linear é apolar? Não. Nesse caso do CO2, é. Mas já num caso aqui do HCl, não é. Tá bom? Então, agora falar um pouco do resumo das forças intermoleculares. As forças intermoleculares ou interação intermoleculares são as ligações que resultam na interação entre moléculas. É elas que vai fazer que as moléculas se unem, uma molécula de uma substância na outra. E nós temos algum tipo de ligação, de força intermolecular, que é a dipolo permanente, dipolo permanente, que a gente chama também de dipolo, e que dentro dessa dipolo permanente a gente tem um caso especial, que é a ligação de hidrogênio.
Nós tem também a dipolo induzido, ou dispersão de London. Aqui também fala ou dispersão de London, ou força de London. Tudo isso são sinônimos, tá? A gente vai fazer um resumo de cada uma delas. Ó, a interação de polo permanente e dipolo permanente acontece uma molécula polar, que ela já tem polos. Então, esses polos vão interagir um com o outro. Um polo negativo vai atrair o polo positivo da outra, fazendo com que elas interajam entre si. Percebo que esses pontilhados são interações intermoleculares. Já esse aqui, ó, esse cara aqui é uma ligação química. As que faz as moléculas, o pontilhado que faz as moléculas interagir entre elas é interação intermolecular, tá? Não é ligação química, não. Isso aqui não é ligação. Esse aqui são as interações acontecendo. Igual nesse caso aqui, os pontilhados é a interação acontecendo entre duas moléculas se interagindo entre si através da interação intermolecular. Não confunda a interação, os pontilhados da interação intermolecular com a ligação química, tá? E em relação à ligação química, ela sempre vai ser mais forte do que as interações intermoleculares. As ligações químicas são mais fortes. Um caso extremo, como eu já falei, é as ligações de hidrogênio. A ligação de hidrogênio tem uma característica. Ela é uma ligação, ela é uma força intermolecular de polo permanente, porque tem polos, que essas moléculas já têm polos, porque o flúor é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então vai criar um dipolo aí negativo, um polo negativo, na verdade. Só que ele tem uma característica própria. Esse aqui não é ponte, não, é ligação, tá, gente? Ligação de hidrogênio. Isso aqui é errado. Tá errado aqui. É ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio acontece com a molécula de flúor, uma característica importante, oxigênio e nitrogênio. Quando eu tenho ligado ao H, quando eu tenho o H ligado entre esses átomos, eu digo que tem uma ligação de hidrogênio acontecendo. Igual aqui, ó, o ácido fluorídrico está interagindo com outras moléculas de ácido fluorídrico aqui, ó. Então, interagindo através da ligação de hidrogênio. A grave lá, ó, para ter uma ligação de hidrogênio tem que ter o FON. O FON ligado a algum átomo de hidrogênio. Então, isso aqui é uma característica das ligações de hidrogênio. Outros exemplos de ligação de hidrogênio vai ser a água, o HF, como já falei, o NH3, a sacarose, o etanol. Tudo faz ligação de hidrogênio, tá? Também, a ligação de hidrogênio também influencia na menor densidade da água, no estado sólido. Por quê? Porque a ligação de hidrogênio, o que vai acontecer? Elas vão interagir entre si e vai criar um volume, por isso que a água se expande no estado sólido, ela cria um volume, o volume vai ficar maior. A densidade, ela não é massa sobre volume, então, se o volume é maior, logo, consequentemente, a densidade é menor, por causa das ligações de hidrogênio, vai fazer com que a densidade diminua. Isso é um caso específico para a água. Por isso que quando você coloca a água no congelador, ela, em uma garrafa plástica, ela se expande a água, justamente pelo esse volume aumentar. O volume aumenta também. Outra coisa importante aqui é as forças de London, força de Van der Waals, ou de polo induzido, dispersão de London, tudo são sinônimos para essa força aqui, tá? Aqui nesse caso, as moléculas vão sofrer uma deformação. Algo a lembrar, antes de eu falar aqui, que de polo induzido, de polo permanente e nas ligações de hidrogênio acontece entre moléculas polares. E aqui acontece para moléculas apolares, tá? Ó, uma molécula polar, o que vai acontecer? Vai acontecer uma deformação momentânea nessa molécula. Vai acontecer de uma forma natural,
vai acontecer de uma forma natural, só que eu vou ter que fazer o quê? Induzir ele aqui com alguma forma, de uma certa forma. Eu vou colocar uma eletricidade, vou fazer alguma coisa que induza esses polos, que é que essa molécula gere polo, tá? Ou e também pelas colisão das moléculas também pode acontecer isso, criando esses polos, tá? Eu vou botar uma indução aqui que gera esses polos. Então, um polo maior, uma molécula vai puxar um polo maior, ficando mais, aqui nesse caso, esse cloro aqui ficou mais eletronegativo, significa dizer que aqui eu tinha um elétron e aqui eu tinha um outro. Eu induzi para que criasse o polo, foi induzido. E aqui, por que ficou a nuvem eletrônica maior para esse lado? Porque eu puxei mais elétron para cá, esse átomo conseguiu puxar mais elétron para ele. Poderia ser inverso? Poderia, dependendo da forma dessa indução, poderia. Aí gerou um polo, não é permanente, é induzido, é momentâneo. Então, qualquer momento ela pode voltar a ficar sem polo. Então, a gente chama de polo induzido. A molécula criou polos e os átomos ficam em constante movimentação, né? Então, eles criam polos momentâneos. Então, a gente chama... E é uma força fraca, assim, quando você for perceber em relação à intensidade das forças, é uma força fraca. É uma força muito... Por isso que tem muitas moléculas que elas são muito voláteis, porque elas têm essa característica aqui, ó, da força de London. Da característica de força de London, a volatilidade das moléculas, que a volatilidade é a capacidade de uma molécula evaporar, volatilizar rápido. Por exemplo, o éter. O éter ele é uma molécula muito volátil. Então, ele evapora muito rápido. Se vou deixar ele assim, ele fica evaporando. Já a água, não. A água não é uma molécula volátil. Ela evapora, sim, mas não é... a volatilidade dela é muito, muito baixa, porque ela tem a interação, a molécula com a água são ligações de hidrogênios. Já essas que têm as forças mais fracas, que é no caso das forças de London, ou do dipolo induzido, faz com que as moléculas com essa característica sejam mais voláteis. Tá? Também tem aí o dipolo. Aí o dipolo vai acontecer entre íon e uma molécula, que é no caso da água e o cloreto de sódio. Lembra da solvatação? Que acontece com uma molécula que vai ter um íon interagindo com uma molécula, aí vai separar os íons, e essa molécula vai ficar ao redor desses íons. Vai acontecer o fenômeno da solvatação? Então, é um íon dipolo. A gente chama. Por isso que o sal, ele consegue ser derretido na água. Acontecendo esse fenômeno, acontece a interação íon dipolo, tá? A intensidade das forças, a gente está indo da menor para maior. Olha, aqui em relação à interação, as forças intermoleculares, aí o dipolo é a mais forte. Acontece com íon e uma molécula polar. A ligação de hidrogênio é a segunda mais forte. Acontece também em molécula polar, tá? Em molécula polar. Em molécula polar, sendo que a característica dela é que não é ponte, é ligação, é que o hidrogênio tem que estar ligado a essas moléculas aqui de flúor, oxigênio e nitrogênio. E também essa ligação de hidrogênio é uma dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, polo permanente. A molécula dipolo-dipolo, a interação dipolo-dipolo, ela acontece entre moléculas polares, sem estar a presença do FON, né? É só para molécula. Se tiver essa aqui, ó, já é ligação de hidrogênio, mas sem isso, ela é uma dipolo-dipolo. Depois vem a dipolo induzido, que é dipolo induzido, que é as forças de London, que acontece entre moléculas apolares. Aqui fala que são as forças de Van der Waals. Quem estudou essas forças foi esse cara aqui, Van der Waals. Eles que estudou a interação dessas forças aí. Tá bom?
E outra característica importante se observar são os pontos de fusões e o de ebulições. E qual é a relação com as forças intermoleculares? Nas ligações intermoleculares, ou força intermolecular, quanto maior a intensidade da força, maior são os pontos de ebulição e ou fusão. Como eu já falei lá, a ligação aqui poderia dizer que a íon dipolo teria uma intensidade maior, então teria um ponto de ebulição e fusão maior, né? E também a gente tem que observar o tamanho das moléculas nessa questão. Estou falando assim da massa molecular das moléculas, a gente observar. Quanto maior a massa molecular, com maior o tamanho dessa molécula, maior será esse ponto de fusão e ebulição da substância. Ó, analisando aqui esses gráficos, tem dois exemplos muito legais aqui. Ó. Eu tenho aqui no eixo Y, eu tenho o ponto de ebulição e no X o tamanho da molécula. Ó, percebe que vai aumentando conforme eu vou aumentando a massa molar? Por que aqui eu não coloquei do hidrogênio? Porque aqui, ó, são os mesmos, eles estão fazendo carbono, silício, germânio, o SN, o estânio, eu esqueço. O estânio, eles estão sendo ligando pelo mesmo átomo, 4 átomos de hidrogênio. Então, por isso que eu não coloquei. E tá vendo que o ponto de ebulição está aumentando conforme está aumentando a massa molar dos átomos diferentes? Ó, o carbono tem massa 12, o silício massa 28, o germânio 72 e o estânio 118. Então, ele aumenta conforme o tamanho da molécula. Já que nesse segundo caso, porque a água ela tem o ponto de ebulição maior do que esses demais? Vocês sabem me dizer? Então, eu vou explicar. Entre esses demais compostos aqui, a água ela faz o quê? Ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio ela é uma ligação forte, é uma interação intermolecular bastante forte, é uma força intermolecular bastante forte. Então, esses demais aqui não faz ligação de hidrogênio. Pode perceber, ó, que o hidrogênio está ligado com enxofre, com selênio, com selênio e com telúrio. Não faz ligação de hidrogênio. Aqui o hidrogênio está fazendo ligação de hidrogênio, porque o hidrogênio está ligado com o oxigênio. Então, aqui é ligação de hidrogênio. Então, ele vai ter, consequentemente, ele vai ter o maior ponto de ebulição, tá bom? No entanto, esses aqui, ó, vão tá aumentando o ponto de ebulição conforme está aumentando a massa molar, ó. O enxofre, 32. O selênio, 78. O telúrio, 127. E aqui eles não fazem ligação de hidrogênio, aqui eles fazem a interação de polo, tá? De polo. Então, eles fazem uma interação de polo. Entre eles, como eles fazem a interação de polo, está aumentando conforme está aumentando. A ponto de ebulição aumenta conforme aumenta a massa molar. Já entre eles e a água faz o ponto de ebulição maior, porque ela faz ligação de hidrogênio. Vamos analisar aqui esses quadros, essas tabelas, para analisar esse ponto de ebulição, o ponto de ebulição. Ó, eu tenho essas 3 substâncias, o metanol, o etanol e o propanol, e suas massas moleculares. Só que eles têm uma característica comum, todos fazem ligação de hidrogênio. E todos estão aumentando conforme está aumentando a massa molecular das moléculas. Então, o que a gente tira disso? As substâncias que faz as mesmas ligações de hidrogênio, as mesmas ligações de hidrogênio, ela aumenta conforme aumenta a massa molar da molécula, ou a massa molecular da molécula. Ó, vai aumentando a massa molecular. Essa molécula aqui tem uma massa molar 32.
O etanol, essa outra, tem 46. O propanol tem 60. Então, aumentou conforme foi aumentando sua massa molar. Nessa outra, é a mesma coisa, ó. Todas fazem de polo induzido, de polo induzido. Aquele botou de polo instantâneo, de polo induzido. É a mesma coisa. Então, conforme aumentou a massa molecular, aumentou também o ponto de ebulição. Outra questão aqui, olha, são 3 forças diferentes. Tem 3 tipos de força diferente. Uma ligação de hidrogênio, outra de polo, outra de polo induzido. Para 3 substâncias diferentes. Ó, aqui o que acontece? Vai aumentar o ponto de ebulição conforme aumenta a intensidade dessas forças. Claro que a ligação de hidrogênio vai ter um ponto de ebulição maior do que as demais. E a menor vai ser a de polo, porque ela tem uma força menos, ela é mais fraca, a força menos fraca. Aí vem a menos fraca, a média e a mais forte. Então, que conclusão te tira com isso? Quanto maior é a intensidade das forças, maior será o ponto de ebulição. Ó, nesse outro caso, mesma coisa, ó. O butano, trimetilamina e propilamina. Como a propilamina, aqui tem as mesmas massas moleculares, olha. Esses dois têm a mesma massa molecular, aqui é próximo. Só que o propilamina vai ter um ponto de ebulição maior porque ela faz ligação de hidrogênio. E o DMAR não faz. Então, o dipolo instantâneo é menor, isso aqui é intermediário, porque a força é média, e já o maior é a ligação de hidrogênio. Então, quanto maior for a intensidade da força, maior será o ponto de ebulição ou fusão. Ou fusão, galera. Então, esse aqui era o resuminho que eu queria falar para vocês. Qualquer coisa que vocês tiverem para perguntar, dúvida, pode chamar a gente, que a gente está aqui para tirar a dúvida de vocês. Em relação vai ter um material também, um resumo dessa aula. Essa aula também pode estar disponível para vocês no Moodle, e vai ter um resuminho dessa aula feito em apostila que a gente fez para vocês estudarem para a prova ou para outras coisas que vocês forem fazer. Muito obrigada, valeu e tchau.